Gente, nós encontramos o Douglas Dharma e ele trouxe para esse lugar e ele vai relatar um pouco de histórias das lendas, verdades daqui de Paranapiacaba. Bom, gente, agora a gente está aqui com o Douglas Dharma. Ele é guia turístico, residente da cidade de Paranapiacaba. É um encontro muito importante para a gente, porque a gente vai poder esclarecer certas lendas, certos pontos muito interessantes aqui da cidade. Douglas, você pode falar um pouco do seu trabalho aqui pra gente? claro, com o maior prazer. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem chegado até mim, até nós, tá? Nós que agradecemos. A gente fica muito feliz porque ultimamente, com o hype que a Vila de Paranapiacaba vem vivendo, as pessoas estão até vindo de fora inventando histórias e a gente assim acaba perdendo a nossa identidade, Sim, tá? sim. Então é muito legal vocês terem chegado assim através das indicações comigo, que sou o primeiro contador de lendas da Vila de Paranapiacaba através na monitoria, tá bom? Caraca. Algumas das lendas que eu inventei, que eu criei, assim, da minha imaginação mesmo, de quando eu vinha para cá visitar minha avó e ela contava, hoje estão em livros. Mas como eu não patenteei, né, então hoje eu só vejo as coisas acontecerem, mas não tem problema, que é a lenda da menina do vestido preto. Essa é uma lenda criação minha mesmo, uma das lendas que minha avó me contou e eu acabei adaptando, tá bom? Então realmente é um prazer estar com vocês dois. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Como minha amiga falou, eu sou o Douglas Dharma, eu sou um mago, mas eu sou um mago da luz, Ser da Mata, nome da empresa, e é isso. Estou aqui para poder esclarecer todas as dúvidas de vocês. Douglas, você é o primeiro contador oficial de histórias da cidade de Paranapiacaba. Sou, com o maior orgulho, Dona Francisca que me passou esse título, falecida Dona Francisca. Você relatou agora sobre a lenda da menina de vestido preto. Sim. Você poderia esclarecer para nós? Com certeza, com o maior prazer. Como eu falei para vocês, né? Essa lenda, quando eu vinha para Paranapiacaba, minha avó, Dona Concheta, falecida, que morava junto com a minha tia Clementina, a minha tia Maria, a minha tia Clementina, era da Umbanda e tudo, né? Eu, pequena, chegava na casa delas, onde hoje eu moro, a minha avó e minha tia morou, tá? E aí eu chegava na casa da minha tia, Dona Clementina, aquela italiana, ela estava no fogão a lenha, fazendo angu pros cachorros, aquele panelão, aquele tacho, parecia aquelas bruxas, ela era muito grande, grandona, aquela italiana bem original, e ela começava a mexer os tachos e contando histórias. E uma das histórias que ela me contava, que falava que na nossa família tinha lobisomem, que era um dos nossos parentes, que eu fazia jogo do bicho na época, e ela contava, escutava barulho, eu nem dormia, né? Uma das histórias que a minha avó, Dona Concheta, contou foi de uma menina que se matou, a menina que ela ficava vagando pela vila de Paranapiacaba, uma menina que tinha sido sumida, várias histórias. E aí, quando eu vim morar na vila e trabalhar aqui, subi no Museu Castelo, a primeira coisa que eu encontrei, tinha um grupo escolar de meninas, onde uma única menina estava vestindo preto, no meio da foto, com olheira, cara de bravo, braços cruzados, cabelo jogado na frente. Eu brinco pique Vandinha hoje em dia, né? Mas naquela época mesmo. E aí nisso veio à tona toda aquela história que minha avó me contava, que foi uma menina que brigou com os pais, correu para o meio da floresta e no final do dia não voltou para casa. Os pais, muito preocupados, subiram até a casa do engenheiro-chefe e pediu para o engenheiro poder ajudar a procurar. O engenheiro, estranhamente, parou a ferrovia durante 1, 2, 3 dias. E começou a procurar a menina por todos os cantos. Aquilo foi um pouco estranho, né? Mas procuraram e não acharam a menina de jeito nenhum. Aí os pais falaram, olha, gente, desculpa, quer dizer, agradeço, mas podem cessar as buscas, não tenho mais esperança em encontrar a minha filha. E nisso passou o ano todo. No final do ano, as professoras, que naquela época não misturava meninos com meninas, né? As professoras falaram, meninas, amanhã todas vocês vêm com o seu melhor vestido branco para fazer foto de formatura. Todas foram, né? Fizeram aquele ritual explodindo nitrato de prata. Quando revelaram a foto, quem reapareceu na foto? Nossa! A menina vestindo preto. Meu Deus!
Nisso, eles voltaram a buscar o corpo dessa menina. A mãe, quando viu a foto, começou a chorar e disse: pessoal, a gente precisa encontrar os restos mortais da minha filha. Enterrar no cemitério do Bom Jesus para dar descanso para a alma dela. E voltaram às buscas por esta criança. E aí, numa dessas ocasiões, o engenheiro-chefe tinha saído. Entraram escondidos na casa do engenheiro-chefe, no castelo, e no sótão, bem em cima do quarto das crianças, quando subiram, encontraram os restos mortais de uma criança. Levaram até o cemitério e pensaram que assim tinham dado descanso para esta alma. Mas vocês conversaram com segurança do castelo, relatam que durante a noite escuta barulho de criança batendo na parede, chorando, pedindo socorro. Mãe, socorro, mãe, me ajuda, mãe, me tira daqui. E lá as paredes são duplas, então ainda reza uma lenda que se você encostar o ouvido na parede, se escuta os sussurros dela. Ai, me ajuda. Meu Deus. Essa é uma das lendas que foi criada, foi contada da minha avó para mim. Eu adaptei e hoje estão nos livros, as pessoas contam ela e acabam sem saber que é uma história da família Gomes. E isso quer dizer que alguma coisa pode ter acontecido ali no castelo relacionado ao engenheiro, relacionado a algum crime praticado com crianças. Sim, muitas crianças sumiam, não muitas, né, mas tinham alguns relatos de algumas crianças que sumiam naquela época, né. Algumas pessoas, alguns outros contadores de histórias, de lendas, né, mas não moradores da vila, que nem eu, né, acabam fazendo uma analogia com o Jack Stripador. Eu até gosto, até acho legal, mas acho que assim, a gente não pode perder a nossa identidade. Sim. Entendeu? A gente começar a contar histórias de fora, das pessoas, é legal. Sim, mas tanto é que tem uma lenda que a gente está adaptando agora, que é o Cambeva, que é uma lenda que ainda não estreiei, não contei para ninguém, ainda é nova ainda, vou lançar esse ano, onde esse Cambeva acaba se tornando o Jack Stripador. Para não ficar só com histórias de inglês, de europeu, e assim a gente perder a nossa identidade, essa gentrificação até nas lendas. Sim, né? sim, importante. E é isso, até hoje as pessoas que ficam no castelo costumam escutar. Uma vez eu contei essa história, monitorando de domingo, aí tinha umas crianças, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu falei, vou contar para vocês uma lenda então, tá? Tudo bem, contei. Quando a gente saiu, uma das crianças, filha de uma das pessoas que estavam lá, quando a gente olhou para trás no quarto das crianças do casal mesmo, desculpa falar tantas vezes crianças, tá? Quando a gente olhou, ela tava batendo a cabeça na parede, dando cabeçada na parede. E a gente foi chamar a criança falou, não, a gente precisa ajudar ela, mãe, tem que ajudar ela. E saímos para o próximo cômodo. Até hoje os meus amigos contam. São mais sensíveis, né? Crianças e mais animais, abertas, né? Sim. Douglas, e você? Você já viu alguma coisa que você julga sobrenatural aqui na vila? Você que é morador da vila, né? Aí há tantos anos, desde 1999. Desde 99, o Douglas reside aqui na vila de Paranapiacaba. Você já presenciou alguma coisa sobrenatural aqui? Várias coisas. Nossa, Douglas! O que acontece é que ultimamente vem se perdendo até isso, né? Mas, por exemplo, quando eu vim morar em Paranapiacaba em 99, essa casa que eu falei pra vocês que é a casa da minha família, eu dormia com medo, acendia a luz da sala e ficava no quarto, não tinha móveis, não tinha nada, eu achava que o facão ia me proteger de alguma coisa, né? Eu ficava na luz da sala acesa, eu dormindo no quarto, olhando debaixo da fresta, para poder ver a luz se passava alguém com o facão na mão. E numa dessas eu via passando imagens, imagens sombras, né? Quando eu abri a porta não tinha nada, mas como eu falei para vocês, essa casa onde eu moro hoje é a casa que minha tia era umbandista e tal, então ficou algumas energias, acredito eu. Fora isso, nós vamos ter algumas histórias como o Caminho do Mens, que é onde eu falei pra vocês que as crianças sumiam, não sei se vocês passaram lá ontem à noite. Vocês sentiram alguma coisa pela carinha de vocês, né? Eu vi que vocês conseguiram sentir alguma coisa lá, um local muito pesado e escuro. Ô Douglas, dizem que lá o Mens ainda desce ali, né? Dizem, algumas histórias dizem que durante a madrugada. Isso, tanto que essa é uma das minhas visões da época, né? Hoje faz neblina, mas não tanto quanto antes, mas naquela época, quando eu vim pra cá em 99, nós íamos passar no Caminho do Mês super escuro e tava neblina, e eu tava vindo sozinho, não tinha o Sirius Black ainda, era só eu. Eu tava andando no meio do Caminho do Mês e escutei uns passos vindo na minha direção. Falei, deve ser alguém, né? Tinha acabado de vir morar em Paranapiacaba, alguém deve estar subindo, tanto que nem eu passeando no meio da noite em Paranapiacaba na neblina. E os passos foram chegando, quando eu olhei, não tinha ninguém. Os passos pararam, o meu coração disparou, eu fiquei branco, verde, arrepiado e voltei de onde eu estava vindo.
Então, por exemplo, essa daí é uma das aparições que nós tivemos aqui na vila, e alguns relatos também, por exemplo, no túnel do funicular. Depois eu mando para vocês umas fotos também do meu tio que trabalhava nas cabines de alavanca. Ah, seu tio trabalhava lá no funicular, e aí tem uma imagem, uma foto, onde atrás dele, no vidro, fazia uma sombra muito estranha mesmo. E depois de um tempo ele logo faleceu, vocês têm relação, mas depois eu mando para vocês essas imagens também. E muitas outras coisas, assim, acho que, como eu falei para vocês, Cláudia, hoje é tanto movimento na vida de Paranapiacaba, é tanta gente que acho que nem fantasma está conseguindo se manifestar. Mas, assim, quando vocês falaram que vocês passearam ontem à noite na vila, e só vocês dois. Sim. Aí, então, é outro sentimento, uma outra né? atmosfera, é uma outra coisa, e até a gente, primeira vez que a gente esteve aqui na vila, né, que a gente veio conhecer, né, em junho, né, amor? Sim, ano passado. junho. Né, a gente veio aqui e a gente resolveu sair à noite, né, e não era data festiva, não era nada, então a cidade estava bem vazia. Aí eu peguei e falei pra ela, vamos ao parque. Inocentes. No balanço que Só que a gente não esperava. Aí, tipo assim, vamos ao parque, vamos passar ali. A hora que a gente tá chegando no parque, assim, eu sem o celular pra filmar, sem nada, né, que a gente chegou ali, o que aconteceu? O balanço. O balanço estava balançando sozinho. E foi bem forte. E por nós não estarmos preparados, a gente não tá gravando nada. É assim que acontece, tanto é que tem aquela, esqueci o nome da lei, mas a lei do observador, né, uma coisa assim, né? A lei do observador. Já ouviu falar? Não. Assim, você está olhando para alguma coisa, ela está reagindo de um jeito. Assim que você para de olhar para ela, ela reage de outro jeito. Sim. Sim, isso funciona com a natureza, com todos os seres vivos animados e inanimados. Ontem, né, como a gente está aqui, não tinha muita gente na cidade, só os residentes mesmo, a gente se sentiu bastante, como eu vou dizer, observado. Sim. É como se eu senti essa sensação que eu te falei, de opressão, como se eu tivesse que, eu não sei, me deu um desejo de ficar quieta, de ficar ali, como se algo fosse, se eu pudesse acontecer a qualquer momento, se eu fizesse qualquer coisa, sabe? Uma sensação de opressão. A hora que você me falou isso de manhã, eu falei que legal, você falou assim, como assim que legal, né? Porque agora você me contando de novo, me veio na mente algo que eu não tinha pensado na hora. Aqui é uma divisão de classe social. De classe social. Hierarquia, segundo Michel Foucault, né, inspirado no inglês de Jeremy Burton, a ideia do panóptico. Então, o panóptico, então a casa do chefe, ela fica bem posicionada no centro da vila, no meio da vila, no ponto mais alto, com 33 janelas, que é um número mágico da maçonaria, né? Sim. É um número mágico. Ai, gente, peraí, desculpa interromper. Então essas 33 janelas também não foram à toa. Não, tem 33 Que janelas. loucura, meu Deus. São 33 degraus, se vocês forem lá, vocês vão contar, são 33 degraus para você sair do anonimato para chegar no estrelato. E através dessas 33 janelas ele vigiava e dava a impressão de sempre estar vigiando. Desculpa, qual foi a expressão que você usou? Opressão, eu senti opressão. Sendo vigiada, sendo cuidada, olhada, medo. também. Então essa é a sensação, né? Essa é a atmosfera que a vila de Paranapiacaba tem desde o século XIX. A todo instante tem um inglês te olhando para inglês ver. Tudo que eu faço é para o inglês ver lá de cima. Então tudo que você fazia aqui embaixo era sempre imaginando, pô, o meu chefe está me olhando, o meu chefe está lá me cuidando, o engenheiro-chefe. Mas Douglas, você pode falar, mas Douglas fazia muita neblina. É até pior. Porque se está neblina, você não sabe se o chefe está nas costas. Exatamente. Então, você não sabe de onde ele vai vir. Eles estavam ainda mais oprimidos. Ou ainda mais vigiados em dias de neblina. E ó que faz muita neblina na vila. Fazia mais, né? Sim. Minha avó brincava que fazia tanta neblina que em fevereiro tinha 30 dias de neblina. E nem era ano bissexto. Tinha 2 dias a mais só de neblina. Mas eu senti isso bem forte. Eu não sei porquê. Eu acho que assim, pode ser até por conta, tudo bem, naquela época existia ainda mais questões raciais e tudo, né? Muito mais, né? Eu senti mais opressão do que ele não sentiu tanta opressão. E eu já senti a opressão, tipo assim, a noite toda eu me senti oprimida e com medo. É que assim, acho que é algo que pede respeito. Fala, você aqui tem dono, Sim. Aqui tem um dono, então chegue com respeito, porque acho que não é bagunça, Pô, né? interessante você falar isso mesmo, porque a gente acabou de conversar sobre o Sirius Black, o meu cachorro que é adotado da rua, e a gente falou justamente isso. Quando chega um cachorro de fora,
que é largado, e ele precisa chegar lá e mostrar quem manda, mostrar que, olha, aqui tem dono. Entendeu? Então acho que esse sentimento que você falou agora, olha que legal, né? Aconteceu sozinho. Sim. Acho que é isso, é um sentimento de fodó. Não faço bagunça que aqui tem dono, né? Tipo, cheguei com respeito. Aqui tem dono mesmo, gente, não é brincadeira. Tem a do Vigia. A do Vigia. A do Vigia, isso mesmo. A do Vigia é maravilhosa também, né? Eu adoro É essa lenda. aterrorizante também. Porque tudo que é fato e se torna lenda eu acho legal. Não gosto quando o pessoal pega e inventa do nada, da própria imaginação, né? Então realmente nós tínhamos o Vigia na vila de Paranapiacaba, né? Vocês subiram no Museu Castelo, tem até o relógio dele, tudo que sobrou do acidente. E o Vigia fazia o papel do guarda noturno de hoje em dia. Só que ao invés de apitar, né, ele batia nas paredes. Então o Vigia ele era bem caracterizado, né? Porque tinha aquele chapéu antigo que ele usava, um relógio no peito, né? E uma chave mestra. Então a incumbência dele era de ir de quarteirão em quarteirão, bater 3 vezes na parede, na porta, no local, e a pessoa que estava lá de dentro tinha que responder as 3 batidas. Ele ia de casa em casa fazendo isso. Reza a lenda que tinha um menino que morava aqui na vila que era endiabrado. E esse menino saía escondido de noite, assim que o Vigia acendia as lamparinas, e ele fazia a ronda, o menino ia e apagava as lamparinas. Numa dessas rondas, reza a lenda que o Vigia olhou para trás e viu todo o quarteirão apagado e falou: de novo, aquele menino me estava causando o problema. Foi lá e acendeu a lamparina. Foi na primeira casa e a pessoa não respondeu. Ele achou estranho, bateu mais 3 vezes. E nada. Mais estranho, ele bateu mais rápido. E nada, ninguém respondeu. Ele abriu, pegou a chave mestra, ele abriu a porta, quando ele olhou no chão, reza a lenda que tinha um rastro de sangue. E ele foi seguindo esse rastro, até chegar no quarto do casal. Quando ele chegou no quarto, ele viu 2 corpos cobertos com lençol, com manchados de sangue. Ele pegou o lençol e ele puxou. Quando ele puxou, ele tomou uma pancada na cabeça. Nossa. Caiu no chão, com o relógio quebrado e marcando até hoje 3h30 da madrugada. O horário de sua morte. O horário da sua morte, o horário mais uma vez ligado como 33 e o horário, né, da passagem, 3h30 da noite, da madrugada. E aí reza a lenda que hoje, se você tiver na sua casa, isso é uma das outras coisas que acontecia muito quando eu vim morar aqui, de ouvir as 3 batidas e eu levantar para responder, porque a minha avó me contava, então tinha que responder as 3 batidas. E hoje em dia é muito mais difícil, mas reza a lenda que se você ouvir as 3 batidas, você tem que levantar e responder. Porque se você não responder, eles dizem que depois ele vem buscar você para ir junto com ele. Eu não duvido. Eu não duvido. Então, a gente estava pensando até nisso essa noite, né? Sim. Ele já estava preparado para. Eu vi que o nosso quarto, eu vi ali que a gente está na hospedaria, nosso quarto tem uma porta, né? Aí eu falei, putz, se alguém bater aqui, eu estava do lado da porta, eu falei, só isso aí deu para responder. Né? Sim, a gente estava cabreiro. É que eu falei pra vocês, a gente faz um evento, né, eu e os amigos meus, chamado Ecos da Névoa, que a gente sai pela vila aí contando lendas de terror. Ecos da Névoa, Ecos gente. da Névoa da Ser da Mata, tá bom? Aí o que acontece? Aí o pessoal fica na chambala, fica na pousada do Silvio, nosso amigo, a gente faz justamente isso. A gente, depois que acaba o evento, a gente combina com um dos nossos amigos pra ir na pousada e bater as 3 vezes. Nossa, Eu sempre é muito bom brincar com essas coisas, né? Mas é legal pra ver a vivência da galera. Porque aí no dia seguinte a gente fala: pessoal, dormiram bem? Aí a gente toma café juntos, aí o pessoal começa a contar. Aí a gente fala: não, vamos lá brincando. Nossa, muito bom. É bem legal, venham participar uma hora, vocês estão convidados. Vamos sim, agora vocês têm gravam um filme com para depois certeza. divulgar para os seus Vamos fazer isso espectadores sim, aí, Com certeza a seus gente vai ver seguidores. sim. E a noiva? Essa é a mais A mais emblemática, famosa. né? E essa pra mim é a mais legal e a mais importante da vila de Paranapiacaba, justamente por essa analogia com a neblina, né? Tanto é que o pessoal, quando eu comecei a contar lenda em 99, as pessoas falavam: para de contar mentira, fica inventando coisa. E eu falava: pô, na Amazônia o boto sai da água, engravida, volta pra água e ninguém fala nada. E aí hoje é interessante que até algumas pessoas mesmo que falavam pra eu parar, que aquilo ali denigria a imagem, aquilo fazia ruim, hoje contam, porque tá pegando
esse hype que eu falei, né? Eu falei pra vocês, essa parte assim, não faz porque gosta, faz porque é o momento que está vivendo, né? Mas pra mim, a lenda do Fada Noiva é a mais emblemática, é a que mais identifica a vila de Paranapiacaba devido à neblina, né? Vou contar para vocês uma versão única e exclusiva, uma versão que só a gente da Ser da Mata e minha avó que me contava. É uma versão ao contrário de todos, porque de fato nós tivemos um filho que foi preso num porão e se matou. Desculpa, eu sempre confundo, é cianeto ou cianureto? Cianeto, né? Cianeto. Cianeto, e ele se matou com cianeto na maçã. Nossa. Tanto é que esse daí é um símbolo de suicídio, né? A maçã mordida, é um símbolo de suicídio e tudo mais. E aí nisso, o pai viu, quando abriu o porão, que trancou o filho para não casar com uma mulher pobre, e quando viu, encontrou o filho no porão morto. Então a gente, na verdade, nós da Ser da Mata, minha avó, todos nós contamos uma história diferente um pouco, porque em respeito a essa história ser um fato. Porque alguns anos atrás, ainda na época do Orkut, alguns anos não, muitos anos atrás, um dos nossos colegas postou isso daí na internet. E aí os parentes dele apareceram e falaram, olha gente, isso está acontecendo de verdade. O cara postou o óbito Nossa. da pessoa na internet, no Facebook, no Orkut, aliás. E aí os parentes apareceram e falaram, a gente gostaria de tudo. Então, em respeito, na verdade, a gente faz ao contrário. Até mesmo também para valorizar um pouco, não valorizar, né, mas para a gente entrar nesse período que a gente está, onde a mulher é importante, não só o homem. Porque senão chega aqui, fala de inglês, de branco caucasiano, que nem você falou, não fala de mulher, e quando fala de mulher é empregado, e quando fala de homem é o chefe. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito dessa questão da Ser da Mata, que a gente valoriza nossos indígenas. O nome Paranapiacaba vem de uma expressão indígena Paranã Epiaque-aba, que é o que está aqui atrás da minha camisa. Legal. Que é local de onde eu vejo o grande rio de águas crespas. Olha que lindo. Paranã, grande rio de águas crespas. Epiaque, lugar. Aba, ver. Aí o indígena chamava assim, eu brinco que português é brasileirado, mandou um Paranapiacaba, lugar de onde se vê o mar. Já perdemos logo de cara a nossa identidade. Então é muito importante essa valorização da do nosso povo originário, né? Nossa semântica correta, né? Aí então o Paranapiacaba. E voltando para a lenda da Garota Noiva, o que acontece? A gente conta que na verdade foi uma menina, que era filha do engenheiro-chefe, que se apaixonou por um funcionário pobre. Os dois não podiam ficar juntos por diversos motivos. Então é essa a verdade? Não, então a verdade, de fato, é o filho do engenheiro-chefe que se mata por ser proibido de ficar com uma mulher. Mas a versão que nós contamos, como eu falei para vocês, com toda essa questão filosófica, é a menina, que é a filha do engenheiro-chefe, que se mata por um funcionário. E assim a gente consegue, já faz anos contando essa versão, sem... como que pode dizer, sem ofender os parentes da pessoa e assim por diante, né? E valorizando toda essa história. Sim, porque se conta que essa moça, então não houve essa moça que se jogou. Houve sim. Então vou dar uma resumida, porque eu conto essa lenda do Fada Noiva, tem uns 30 minutos essa minha versão. É bem legal. Então o que acontece? Ela se apaixonou por ele, eles marcaram o casamento, escondidos do chefe. Mas na época já tinha um rapaz chamado, esse cara existiu de verdade, esse funcionário chamado Pica-Fumo. Mulher de outra lei. Por que ele chama Pica-Fumo? Porque ele realmente ficava com um pedaço de fumo de corda, picando fumo. E esse rapaz, ficou sabendo do casamento dos dois. Como um bom puxa-saco, subiu na casa do chefe e contou pro pai da menina. Falou, olha, sua filha vai casar e na verdade eu sou apaixonado por ela, eu gostaria de ficar com ela e não ele, porque eu tenho um cargo maior, ele é só um funcionário. Fez a cabeça do chefe. O chefe, quando soube aquilo, proibiu a filha de querer casar. Reza a lenda de que nisso os dois se encontraram e a filha subiu na grota funda, atrás do noivo. E aí o Pica-Fumo, outra história, contou para o noivo, para os amigos que contou para os amigos dela que ele estava tendo um caso. E aí ele estava lá embaixo na casa da mulher, e ela pegou e foi atrás dele. Não o encontrou. Quando ficou sabendo, ela ficou desesperada e pulou da ponte da grota funda. Uma ponte que nós temos aí com mais de 60 metros de altura. Aí reza a lenda que conforme ela pulou, o vento bateu e a neblina soprou com ela junto.
Aí desde então, toda vez que ela chega na vila, é a noiva em busca de alguém parecido com o seu grande amor. Nossa. Mas você falou do legado, você falou que você já ouviu uma história de outra lenda com o Pica-Fumo? Qual? Tem a Que ele era lenda muito ruim, que ele né? era uma pessoa muito ruim Isso. e Que ele não pôde ser, ele foi enterrado. né? Só que o corpo dele não se decompôs, Nossa, né? Aí, legal, essa eu nunca tinha ouvido. aí o padre mandou abrir o caixão, viu que o corpo dele não se decompôs, né? Fechou, né? De novo, passou um tempo, ele mandou abrir de novo, viu que o corpo ainda estava inteiro, né? E nisso, Parece que Mas essa não é a lenda do corpo seco? é do corpo seco. Acho que essa é Que é uma que batia lá atrás do padre, atormentava ele. Isso, Essa padre. lenda tá no canal do nosso amigo Bruxo Sangue, tá. né? Aí vocês vão ver lá. E- Mas é muito Que interessante. legal. Sim. Nossa, o Pica-Fumo aí. A gente vai mandar pra você. Manda pra você assim, ver. por favor. Ele fez um vídeo bem bacana aqui. Fez. E voltando um pouquinho no tempo, né? Aqui faz parte do caminho Do Piabiru. Piabiru. do Piabiru, Isso, um dos 3 trechos dos caminhos do Piabiru. né? É um Nossa, que caminho. loucura, né? Não, acho que já Muito tem interessante. a ver, acho que então, a história mística da cidade, acho que já tem a ver, porque o caminho do Piabiru ele já era um caminho místico, né? Totalmente. Né? Ele já era um caminho, acho que saía daqui, saía do litoral e ia até o Peru, né? Isso, ou do Peru pra cá ou de lá pra cá, né? Eles dizem que na verdade. Maribondo? Maribondo não. Isso é uma cidade, obrigado. É maribondo mesmo. É, Quando a gente veio invadir a casa, ele falou: peraí. vou lá falar que fiz, sou eu. Desculpa, você tá falando do. Piabiru. Do Piabiru. O caminhos do Piabiru, né, era para não atravessar a Cordilheira dos Andes, eles vinham pescar em busca do Eldorado, em busca da cidade do Eldorado, cidade do ouro no litoral, porque conforme olha, né, o ouro de touro, o silício, né, desculpa, a sílica das rochas brilham no sol, né, nas nascentes d'água, então eles iam buscando a cidade do ouro, né, Eldorado. do Ai, que Eldorado. interessante. E aí tem muitas místicas, aí eles passavam lá, os tupiniquins, os tupinambás, que sempre quem levava a fama, sempre os tupinambás, né, de serem canibais, mas na verdade todos comiam seus inimigos, né. Olha, beija-flores. Todos comiam seus inimigos, então era o antropofagismo. Então tem todo um cunho histórico, umas histórias, o padre José de Anchieta passou nesse local, Companhia de Jesus, né, saiu catequizando, matando em nome de Jesus aí, nesse mesmo caminho também, né, aí eles tinham medo de serem atacados pelos tupinambás, aí eles abriram Caminhos do Mar, que é lá em São Bernardo, toda essa história também bem legal, do Caminhos do Piabiru. Ô Douglas, aqui teve um grave acidente, né, de uma colisão de 2 trens na época que a funicular estava inativa, né? E isso estava funcionando ainda a funicular, né? E eles tinham que ser sincronizado. Eles trabalhavam através do sistema funicular, que é um sistema de cabos de aço, enquanto um sobe e o outro desce. Numa dessas, eles contam de que um dos trens perdeu a sincronia e eles bateram justamente na hora dentro de um túnel. Dentro do túnel que nós temos aqui na Serra do Mar. Quando eles bateram nesse túnel, as 2 entradas dos túneis caíram. As pessoas ficaram presas lá dentro. Tanto que muitas pessoas que descem essa trilha do funicular, a mais famosa, a mais perigosa, quando chegam no túnel, falam: nossa, que arcos lindos! Aí tiram foto dos arcos, e as pessoas começam a falar: não, esses arcos é para poder respirar, esses arcos é para entrar na luz. Mas nada disso. Aqueles arcos todos, se eu não me engano, são 3 ou 4 arcos feitos no meio do túnel, foram feitos para tirar os corpos das pessoas que tinham morrido. Era o único jeito deles terem acesso ao acidente que estava lá dentro. Uma amiga minha conta que o vô dela era agüero. Então o vô dela saía na ferrovia, as pessoas trocando trilha nesse dia do acidente, e ele vinha colocando água para as pessoas. E ele também ficou preso nesses 2 acidentes. Esses 2 acidentes, esses 2 trens, na verdade. Ele sobreviveu? Não, morreu Ninguém também. sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Mais de 100 mortos naquele dia? Olha, não sei te dizer, não vou estipular nenhum número, que eu não tenho essa... Mas Mas foi bastante gente, foram bastante pessoas e tinha muito café também, né? E mais uma vez, tem essa questão, como eu expliquei para vocês, de colocar o ouvido, né? Então, se vocês procurarem lá, como eu falei para vocês, eu sou o primeiro contador de lendas aqui da vila de Paranapiacaba. Em 1999, 2000, eu contei para o Geraldo Luiz
Eu levei a falecida Dona Francisca nesse túmulo. Ah, a Dona Francisca faleceu, É, a então. Dona Francisca, que é a minha tutora, ela que me contava as histórias junto com a minha avó. Ela era médium. Ela era médium, o filho dela, o João, ele até pode confirmar com vocês. Ela me passou esse título, ela falou, nossa, Belinha, vou te contar essas histórias para você continuar contando as minhas histórias. Incrível. Era muito incrível. Por isso eu falei que eu fico muito feliz de vocês terem chegado até mim, entendeu? Nossa, é muito incrível. Aí você com o Geraldo lá e colocava o ouvido na parede, você escutava mesmo gritos. Eu brinco que era como se fosse um inferno de Dante, né? Lá no nosso túneis, você coloca, você escuta os gritos das pessoas. Você já escutou? Eu já, nessa época que a gente foi com o pessoal do Caça Fantasmas também, meus amigos. Nossa, aí, João, né? um beijo pra vocês dois, que eu amo muito vocês dois. Eles foram com a gente, foram com os materiais e equipamentos, eles captaram, então a gente escutou, gravou. Foi maravilhoso. Uma experiência incrível. Que coisa. Muito interessante, gente. Eu tô passando. E ali, né, na nossa investigação que a gente fez, né, acho que foi onde a gente teve mais resultado ali com o Na negócio. estação? Não, no negócio de dança, no O clube de dança. Ah, o Mira, Clube Mira, nossa. Ainda mais porque ele tá fechado faz tantos anos, né? Ali a gente teve. É que os espíritos falaram, né? Vocês Sai vão daqui, ver no vídeo, né? espíritos, A gente ligou no Spirit Box, né? E ali a gente foi expulso. Foi expulso. Falaram, sai daqui. Nossa, Mas- Mais de uma vez. Mais de uma uau, vez. interessante. Mas teve, tem esse caso da bailarina, Teve o que caso da ela, bailarina. até por funcionários da prefeitura, ela ainda foi vista dançando ali, né? Tantas décadas, tanto tempo depois, né? Sim, tem Já da umas- sua morte, ela ainda volta ao Clube Mira para dançar. É isso mesmo. Dizem algumas pessoas que tiram fotos e elas saem, né? Ela No sai nas vídeo, fotos. Ela sai no reflexo do vídeo. Mas bate não. Ele vai É. ele ataca. Mas é verdade mesmo. Nossa, mas então vocês foram expulsos fecharam. Fomos. Lá é muito forte mesmo. Uma pena que lá tá fechado, porque lá tem uma das fotos mais emblemáticas da vida também, onde mais uma vez tem uma história. Onde você vê uma família, e atrás dessa família, bem atrás da criança, tem um rapaz meio que borrado. Eles dizem até que esse rapaz era esse rapaz que pegava as crianças aqui na rua e tudo mais. Eu não sei como é que tá, que nunca mais assisti, entrou no castelo, né? Desculpa, no Clube Vida Serrano, União Vida Serrano, então essa foto ainda tá por lá. Nossa, que interessante. É bem legal. O Douglas, e dizem que se pode ouvir, falando de novo da questão do acidente do trem, que algumas vezes se pode ouvir um barulho de um trem fantasma. Um barulho de um trem que nunca chega. Essa é uma das histórias da Dona Francisca. A Dona Francisca, ela falava isso maravilhosa, ela contava, não me recordo agora, que era uma vez por mês, ou num horário certo, depois a gente tem que ver com o João, por volta da meia-noite, o trem chegava trazendo o engenheiro-chefe. Eu lembro dela falando. Lembra? E ela subia pro castelo para fazer o baile com o engenheiro-chefe, mas eram só almas e espíritos, na verdade. Mas ela escutava, ela via, subia e ainda relatava, escrevia poesias com essas histórias de terror. E ela era incrível, né? Eu lembro dela falando sobre isso, que ela via eles chegando, os ingleses chegando na estação, desembarcando. Enfim, muito interessante. Que coisa, muito bacana. Aqui deve existir também relatos de OVNIs e lobisomens. OVNI, bem pouco. Bem pouco. OVNI é bem pouco. OVNI, assim, é algo, assim, pontual de algumas pessoas. Eu mesmo acredito que já tenha visto há muito tempo atrás, mas lobisomem é algo mais comum. Como eu falei para vocês, né, a minha tia me contava que tinha na família. Nós tínhamos um amigo nosso aí, o velho ali, que seja descansando em paz também, nosso amigo velho da mata, que morava nos Canudos, o seu Eli, que a gente falava que quando dava noite de lua cheia, ninguém encontrava ele. Ele sempre sumia, e ele tinha um jeito de andar um pouco estranho, digamos assim, né? Então ele andava meio se arrastando, meio estranho. Então, na vila de Paranapiacaba, se vocês entrevistarem alguém das antigas e perguntarem, vocês conhecem o velho Eli? Já ouviu falar alguma coisa sobre ser o antigo lobisomem da vila de Paranapiacaba? O último lobisomem da vila de Paranapiacaba? Mas talvez algumas pessoas antigas relembrem isso. Uma das coisas que ele fazia, que eu achava uma magia, ele pegava qualquer cachorro, como o Sirius Black, na rua andando, ele chegava, pegava o cachorro, segurava na cabeça do cachorro, cochichava alguma coisa no ouvido do cachorro, balançava a cabeça do cachorro e soltava o cachorro. A partir daquele dia o cachorro nunca mais parava de seguir ele. Nossa! Sabia, obedecia, era uma magia, E o velho Eli foi o nosso último lobisomem da vila de Paranapiacaba. Nossa! Que interessante. E o menino do balanço? Vocês
Quem será esse menino dos balanços? O Menino do Balanço é uma outra história bem legal também, né? Eu falo legal porque eu gosto muito, mas é aterrorizante também. O Menino do Balanço, quem será, eu não sei dizer, né? Quem é, quem foi, eu não sei dizer. Sei só um pouco da história mesmo, né? Que a mãe que não deixava sair pra brincar, porque ela não tinha perdido o pai já num acidente, então o apego, aquele amor foi transferido pro filho. Então vocês vão ver várias versões, né? Vocês vão ver várias versões. Por isso que é legal vocês irem no começo, né? Na informação da primeira, para depois não ficar aquela coisa deturpada, né? Deturpada. Mas daí quando chegou, aí ela não deixava a criança brincar, né? Com medo de perder o filho e tudo. E tinha alguém que ia lá bater lá e chamava para brincar. Só que só a criança via aquela outra criança chamando para brincar. Mãe, tá me chamando para brincar. A mãe ia lá, mas não tem ninguém, filho. Para de mentir pra mãe, você quer brincar? Ela falou, não, mãe, tá me chamando. De novo, mãe, olha lá, tá me chamando, não. Aí numa dessas ela escutou as palmas. Quando ela saiu lá, cadê o filho dela? Ela olhou, o balanço estava balançando e o filho sumiu e nunca mais se ouviu falar, né? Todas essas histórias que eu falei para vocês é de uma maneira resumida, tá? Sim. Mas se vocês vierem participar do evento, o evento são 3 horas de evento. Nossa, nós vamos ver sim. gente vai ver. E tem alguma outra lenda que você acha mais emblemática? Olha, para mim, as mais emblemáticas, como eu falei para vocês, é a lenda do véu da noiva, a do vigia, a da Samara, a dos túneis. Nossa, foi muito legal, que fazia tempo que eu não ouvia. Também tem uma história da dona da Mary Mens, é uma lenda pouco contada também, que é a mulher do engenheiro-chefe, onde dizem que se você subir no castelo à noite, você sente o cheiro do café, que ela fazia café à noite pro marido dela, umas coisas assim. Então tem outras histórias também que eu posso contar para vocês inteira. O menino do balanço, a bailarina, o vigia, nós já falamos. Acredito que sejam só essas, agora não me vem nenhuma na mente. Como falei para vocês, tem a do Jack Stripador, né, mas... Você acredita que ele não esteve aqui de fato? Eu até acredito que ele esteve aqui, eu só não gosto de ficar enaltecendo só a lenda do Jack Stripador, né? Como eu falei para vocês, em primeira mão, vocês vão ouvir falar logo da lenda do Cambeva. Do Cambeva. Cambeva, que é um morador típico da vila de Paranapiacaba, que existia mesmo, que era o homem do saco das histórias antigas, era o homem do saco, ele andava com um saco na mão, nas costas, e ele existia mesmo, que vocês entrevistarem aí, as pessoas antigas, minha mãe, minha tia sempre contava desse rapaz. E Samara é? A Samara é a menina do vestido preto. A menina do vestido preto. A Samara é a menina do vestido preto. Perfeito. E é isso, né, gente? Ô Douglas, tem alguma programação sobre o Ecos da Névoa? Como funciona? O Ecos da Névoa geralmente a gente estava fazendo somente em setembro, outubro, novembro, nessa época das convenções de bruxa, na época do Halloween. Mas a procura está sendo tão grande que a gente vai começar a fazer agora a partir de março. Voltar a fazer a partir de março, tá? Depois que acabar as férias, depois que acabar as férias, voltar às aulas. Então, estaremos aqui, Estaremos. com certeza. Deixa o seu Instagram, Claro, né? Para o pessoal poder ver também a Sim. programação, ficar inteirado aí das Bom, novidades. pessoal, vocês todos os espectadores aí dos meus amigos que nos encontraram, agradeço de coração. Venham fazer trilha, valorizar o nosso patrimônio histórico, conhecer as nossas lendas, trabalhar o imaginário e conhecer as nossas nascentes, as trilhas, a história. Paranapiacaba é um mistério e ao mesmo tempo uma magia revelada para poucos que sentem essa energia. Sigam a Ser da Mata e muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, de verdade. Foi muito, muito legal. Paranapiacaba realmente tem alguma coisa muito forte aqui. Olha, eu acho que é impossível alguém não sentir. É impossível não amar aquele. Olha, O Sirius Black, querido. E sigam o Sirius Black, ele tem Instagram. Ele tem Instagram? É o Sirius Black da Douglas Mata. Douglas. Por favor, hein? É o CEO da empresa. É o CEO. Bem importante. Obrigado.